Oi. Oi, gente. Oi. O Instagram tá chamando. Caraca, eu tô com o cabelo branco. Oi. Olá. Lorraine, tudo bem? E aí, Laine? Tudo bem? Prazer. Tá só esperando um pouquinho. George. Fala aí, Jorge. Um abraço, meu amigo. Oi, tudo bem, George? Ana. Oi, Ana. Oi, Tudo Ana. bem? Quanto tempo? Saudade. Fabi. Fabi, Bebi. Tudo bem, gente? Fabi. Olá. Estão ouvindo a gente bem? Jorge tá mandando um abraço. Um abraço pra você também, Jorge. Tá ouvindo a gente? Tamo junto hoje. Responde aí se Deixa eu tá colocar aqui a mensagem ouvindo. aqui. Parece que tá travado. Olá, gente. Responde aí se estão ouvindo. Ah, então tá bom. Estrava o teu aqui. Deixa não, tira a internet. Vamos lá. Ah, então que bom. Então vamos lá. Acho que vocês já têm visto aí que eu tenho falado, né, constantemente sobre você se reinventar. Oi, Genildo, tudo bem? E vai ficar gravado aqui, mas essa semana eu estou trabalhando em especial o Reinvente-se com Propósito. Reinvente-se com propósito, com coragem, com perseverança, com fé, com foco, para a gente entender um pouco, porque se reinventar é muito comum, né? Todo mundo precisa se reinventar, eu preciso, em vários momentos da nossa vida, a gente precisa se reinventar. Mas existe uma diferença entre saber como, entre saber para onde ir, em ter um propósito, né? Então a ideia é essa, é entender como que extrair das pessoas que a gente sabe ver ao longo da nossa vida, que de alguma forma se reinventaram, mas se reinventaram com um propósito. E aí o que essas pessoas precisaram aprender? Então hoje eu convidei o meu marido, esse que vos fala, que é o Matheus Camilo, e a gente quer falar sobre como se reinventar com perseverança. E eu quero falar um pouco o que é perseverança, porque eu até postei hoje que perseverar é qualidade de quem não desiste, mas de quem tem um propósito, quem mantém um foco, quem sabe onde quer chegar. Porque senão a gente acaba sendo muito mais persistente do que perseverante. É claro que o perseverante ele é persistente, mas o perseverante tem a ver com acreditar, com fé, com você saber onde você quer chegar. E por isso, muitas vezes você muda as estratégias, mas não desiste daquilo que você está buscando. Então isso é perseverar, é não desistir, mas não lutar ou não agir de qualquer forma, não ser um teimoso, né? Eu até lembrei aqui daquele ditado: errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Então o persistente, ele só fica insistindo, mas o perseverante não, ele insiste, mas ele muda, ele faz o que tem que fazer. E o Matheus vai contar um pouquinho pra gente como é que foi perseverar por tantos anos, né, para conseguir essa aprovação no concurso da Marinha. E aí, Matheus, conta pra gente aí como é que... Oi, gente, boa noite, tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui, né? Eu sempre acompanho as lives da Margarete de longe, sempre ajudando a tomar conta das meninas. Mas há um tempo que ela já tinha comentado comigo para fazer isso aqui, ter esse momento. E
e vou contar um pouco da minha história, um pouco das minhas experiências. Claro, eu tenho vitórias para contar, mas também tenho algumas derrotas, né? Dificuldades que todos nós enfrentamos, né? A ideia é focar aqui nessa questão de concurso público, né? Durante muito tempo isso fez parte da minha rotina, da minha vida, né? E também faz parte da vida de muita gente aí também que sonha em ter uma carreira pública, né? Ter um bom salário, um bom emprego. E comigo não foi diferente. Para quem não me conhece, está chegando agora aí, me chamo Matheus, tenho 41 anos, casado aqui com a Margarete. Oi, Sônia. Pai de 2 meninas, minha mãe está aí me acompanhando, né? E tenho uma carreira na Marinha, agora em julho vou completar 25 anos de carreira. E eu ingressei muito novo, né, no serviço militar, eu não servi, eu prestei concurso. O primeiro concurso que eu prestei na minha vida, né? Eu tinha 16 anos, era office boy de uma empresa e o pessoal falou, vamos fazer a prova para aprendiz de marinheiro, vamos embora. Todo mundo foi fazer a inscrição. Mas no dia da prova, o único que foi fui eu. As pessoas que decidiram fazer a prova não foram. Não sei nem se vocês estão ouvindo aí. Mas assim, eu falei, pô, já que é assim, eu vou lá fazer essa prova. Vamos ver o que vai dar. E já se passaram quase 25 anos dessa decisão, né? Só que, como eu falei, eu era novo, de 16 anos. Foi uma experiência diferente na minha vida. E em muitos momentos, não só no curso, né, que eu fiz de aprendiz de marinheiro, mas no decorrer da minha carreira no início como marinheiro e até como cabo também, pensamento de desistir da carreira, de mudar, isso sempre teve presente. Não vou dizer para vocês que não, né? Isso tem muito a ver com a falta de maturidade, né? Muita coisa tem a ver com a inconstância, né? A inconstância ela atrapalha muito a gente na nossa vida, ainda mais quando a gente é novo. Então eu levei um tempo para me encontrar, né? Um tempo para mim entender como pessoa, né? Entender aquilo que eu queria de verdade, focar naquilo que eu queria. Enquanto você não foca, você fica perdido, você fica sem saber o que fazer, sem ter certeza do que você quer, e isso é ruim, né? Na realidade. Mas quando que caiu a ficha que você queria fazer prova para oficial? Em que momento que você entendeu isso? Não, eu vou ficar aqui e vou fazer essa prova. Então, eu vou tentar resumir um pouco a história, né? Como eu falei, eu no início da minha carreira eu não queria permanecer na Marinha, né? Eu acredito que a gente é motivado por uma necessidade, né? Eu vim de família humilde, é uma oportunidade de você ter um emprego, uma estabilidade. E só que essas opções, né, que foram dadas realmente no início não me atraíam. Eu sempre pensei em ter uma carreira, mas uma carreira na área circular. Mas acho que o tempo foi passando e a gente acaba aceitando algumas coisas. Mas eu confesso a vocês que dentro do meu coração não havia, apesar dessa coisa de querer sair, eu decidi ficar. Porque você perguntava assim, poxa, você vai sair, não tem emprego aí fora, vai ficar aí assim, desempregado? Enfim. Então eu decidi ficar, mas se eu fosse ficar como oficial. E aí então eu comecei a fazer a faculdade, né? Cursei 4 anos de administração, porque a minha intenção era, ao final da faculdade, fazer o concurso para oficial. A Marinha tem algumas formas de ingresso. Uma forma de ingresso, para quem não sabe, quem é formado em alguma área de interesse da Marinha na faculdade, você pode entrar, prestar concurso e entrar como oficial. E aí você faz o curso, né, no Rio de Janeiro, e você sai como primeiro tenente. Essa é uma das opções. Então eu tinha interesse nessa opção. Então fiz a faculdade, né, durante 4 anos de administração para poder fazer essa prova. Porém, né, assim que eu acabei a faculdade, o concurso ele foi adiado. E aí o que fazer? Permanecer, né? Nessa época eu já era sargento, né? Já estava me estabilizando. Eu decidi prestar concurso para outras áreas, né? Para serviço público. Porque, querendo ou não, mesmo você estando num serviço público, né? E várias coisas te atraem para você melhorar, questão profissional, questão financeira principalmente, né?
E foi então que eu comecei a entrar nesse caminho realmente de concurso. Porque o primeiro concurso que eu fiz, eu tinha 16 anos, né? Não tinha noção de muita coisa. Fala. Deixa eu explicar. A gente está contando esse cenário porque é um cenário confuso, e é confuso mesmo. E é muito interessante que quando você está perdido, você perde anos da sua vida. Então a gente está contando essa parte porque com certeza esse vídeo vai ficar gravado, vai ter jovem que vai ouvir, adolescentes. E a gente quer passar para vocês o quanto é ruim você ser inconstante ou em algum... Você perde muito tempo. Você perde muito tempo. Porque, Mateus, eu me lembrei que você me contou que desde muito novo, ou não sei exatamente qual o período, Deus já tinha falado com você sobre você permanecer na Marinha e inclusive essa promessa de ser oficial, né? Eu tive algumas, para quem acredita, né? Deus falou várias vezes comigo, realmente, para que eu ficasse, para que eu permanecesse, né? Deus, ele via a minha inconstância, a minha agitação, né? Em querer resolver as coisas do meu jeito. Ele sempre falou, fica, eu vou te abençoar, né? Nessas horas é bom também ter o apoio dos pais, né? Eu lembro que o meu pai, né? Eu sou fruto do relacionamento, meus pais se divorciaram, e meu pai, ele, apesar de não ter tanto contato, às vezes que eu tinha um contato com ele, ele sempre me aconselhava. E sempre falou, meu filho, não saia, fique, permaneça. Então, de alguma forma, né, era Deus realmente usando o meu pai para que eu permanecesse ali, focar, pelo menos da maneira como, com a maneira como Deus encontrou para falar para mim, olha, fica focado, fica aí, que eu vou te honrar, eu vou te abençoar aí dentro. Tenha calma, tenha paciência. E voltando a essa questão do concurso, eu decidi fazer o concurso para outras áreas. Eu falei, bom, eu não estou bem aqui, eu quero crescer, quero ganhar mais, né? Já era casado, tinha filho, e eu falei, bom, eu vou fazer outros concursos. Quando eu me matriculei na academia do concurso, né? Nem sei se existe ainda, mas na época, 2008, 2009, 2010, era muito famosa no Rio de Janeiro. E eu decidi adentrar e começar a prestar concurso, né? Eu fiz várias provas, fiz prova para o MPU, fiz prova para o Banco Central, Casa da Moeda, enfim, várias áreas que tinham a ver com administração. Porque na minha cabeça, no meu entendimento, eu entendia que realmente aquilo era para mim. Mas... aí é que é interessante também a questão da maturidade como concurseiro. A gente acha que está preparado, a gente acha que está pronto. Não, eu estudo isso, estudo aquilo e vou fazer a prova. Enfim, só que com o tempo eu vi que realmente eu tinha que crescer em algumas áreas, né? Eu esperava alguns resultados e os resultados não vinham. Me perguntava o que está acontecendo, por que realmente eu não consigo passar. E realmente não tive nenhum resultado aparente nesse período que eu fiquei estudando, né? Por conta realmente da inconstância, né? De estar aprendendo o caminho certo, de estar entendendo qual era a maneira correta de me colocar, né? E então eu olhei para mim, para minha vida e falei, bom, não estou tendo resultado aparente e eu vou focar agora realmente na Marinha. Nessa época a Marinha voltou a fazer os concursos para a área do quadro técnico, que eu falei anteriormente, de oficiais, que tinha a ver com a administração. Eu falei, bom, eu vou voltar para essa linha. Eu já tenho estabilidade, né? Eu analisei as outras carreiras também e falei, bom, é esse caminho que eu vou traçar e eu vou até o fim. Eu lembro que a Margarete ficava doida comigo, porque eu falava, você cada hora fala uma coisa, você diz que vai e não vai, você diz que quer e não quer, você precisa decidir, você precisa tomar uma posição, né? E eu falei, bom, não mudei não, hein? Falei, não, é isso que eu quero, né? É isso que eu vou focar nisso aí, entendeu? Eu vou até o fim nesse propósito. Aí você acaba usando a experiência, né, que você adquire com os anos de estudo. Isso aí, gente, já tinha se passado mais ou menos uns 4 anos depois da faculdade, né? Olha quanto tempo a gente perde por realmente não focar. Eu poderia ter decidido também, ter continuado, né, na área dos outros
tipo de concurso. Poderia, mas eu tomei uma decisão, né? E essa decisão, ela... A gente pode crer que Deus colocou o querer, né? Eu creio que Deus, ele mudou meu coração para que realmente eu me adaptasse e entendesse, né? Entendesse que precisava permanecer na Marinha, né? E eu fui aprendendo a gostar, né, do trabalho da Marinha, né? Entender, né, o meu propósito ali dentro. E isso ajudou bastante também. É muito importante quando você entende o seu propósito. E tem a ver também com o crescimento, com o amadurecimento também. Então eu retornei, né, a essa área do concurso na Marinha, né? Prestei até o curso Adonai no centro. Não sei se tem algumas pessoas aí que já tiveram no curso, já viram falar. E eu comecei a buscar, e o melhor resultado que eu obtive, né, foi no último ano, né, que aí o concurso ele tinha um problema da idade, foi de ficar na reserva. Eu fui reserva do curso. Meu nome saiu no boletim de notícias da Marinha, né? As pessoas até pensaram: nossa, o Matheus passou, o Matheus vai ser oficial. Eu já era segundo sargento, né, da Marinha. E realmente eu confesso a vocês que aquilo, mesmo estando na reserva, eu acreditava, né? Não, vamos chamar, eu vou ser chamado, eles vão, porque eu fui fazer os exames, fiz tudo, né? Mas realmente eu estava um pouco distante das vagas. Eram 3 vagas, eu era o 13º colocado, mas mesmo assim eu fui chamado para fazer os exames. Aí eu fiquei naquela expectativa. A Marinha, ela tá com uma expectativa boa de chamar a gente, então ela vai me chamar. Mas não aconteceu. Infelizmente não fui chamado, né? E você fica, né, desanimado, falei, caramba, mais uma derrota, mais um baque. Eu estudei tanto, eu caí dentro durante alguns dias para poder estudar, né? Na época também a gente estava com um filho recém-nascido, e é um ponto interessante isso também, porque você chega a uma idade que você tem família, tem a sua vida social, a sua vida na igreja, né? Tudo isso, e você precisa, em alguns momentos, você precisa abrir mão. E como é difícil, né? Você com um filho recém-nascido, minha filha tinha acabado de nascer, mas nessas horas a gente vê a necessidade que você precisa de entrar na perseverança. Por isso o tema do hoje é perseverar, né? É você manter o foco, independente do que você esteja passando, é você ter certeza daquilo que você quer, né? Quer falar alguma coisa? Quero que, na verdade, ele demorou por conta das crenças que ele tinha em relação até à carreira militar. Ele já era da Marinha, mas ele tinha algumas crenças. Nesse período eu estava na Marinha já. Depois a gente conta isso num outro episódio. E aquilo era cansativo pra gente como família. Por que a gente tá tocando nesse assunto? Porque quando você procrastina, quando você teima que já sabe qual é o caminho certo, ainda que aquele não seja o que Deus separou para você, você afeta todo mundo, você afeta todos que te cercam, porque a gente está falando aí de 2006. Vai segurando aí os anos, vai segurando. Mas fala, Matheus. Aí você decidiu, aí vamos resumir. Oi, minha irmã Cristina. Aí você da Marinha também, meus amigos. Não conseguiu passar no quadro técnico, porque a Marinha tem 2 tipos de quadro, né? Então tem um quadro técnico e tem um quadro interno, que é um concurso difícil pra caramba. E aí o Matheus teve que mudar a mente dele e fazer esse concurso. E aí como é que foi, Matheus? Conta aí pra gente. Então, esse é um outro processo. Eu tinha um preconceito, né, com relação à matéria desse concurso. A Margareth falou, para você ingressar na Marinha como oficial, você faz a escola naval ou você faz o concurso do quadro técnico, né, que era o meu caso. Mas internamente tem uma prova que é os auxiliares da Armada. Você como sargento, suboficial, você pode prestar o concurso e você pode galgar posto superior. Eu, né, sempre quis fazer a prova para administração, porque eu era administrador. E eu falava, eu não quero fazer essa prova, porque eu vou ter que regredir, vou ter que voltar atrás de tudo aquilo, matéria de 2º grau, eu não quero. Mas chega uma hora da sua vida que você precisa avançar.
E eu confesso a vocês que eu não tinha noção do que eu estava falando, né? Ainda tem uma outra observação. Deus tinha tanta convicção. Não, eu vou falar sobre isso, porque Deus, como a gente falou, Deus tinha falado com ele, já que ele seria oficial. Que eu fui para a Marinha e eu tive a oportunidade de ajudá-lo a cumprir o tal requisito, porque ele tinha que cumprir alguns requisitos lá para poder fazer essa prova interna. E ainda assim ele não queria fazer a prova interna. Não, eu tô... gente, é difícil, mas eu acredito que tem muita gente também que é bem cabeça dura. Mas eu entendi no meu coração que eu realmente precisava fazer isso, eu tinha que avançar. Então eu servia, trabalhava num lugar bom, né? E eu tive que abrir mão, né, do conforto do meu trabalho para cumprir requisito de carreira, que era embarcar. Foi aí que ela entrou, ela me ajudou, né? Eu consegui embarcar no saudoso lá em São Paulo, para quem conhece aí, né? Ele já não está mais nativo, mas eu tive que embarcar no navio, tive que cumprir requisito de carreira para que aquele propósito, aquele sonho, né, que ele foi sendo gerado no decorrer do tempo, ele acontecesse. Então eu precisava fazer isso. E para completar a história, né, dessa questão de voltar um pouco, eu comecei a ver a matéria e eu falei, poxa, interessante a matéria. É matéria de vestibular, matéria de Enem, português, matemática, história, geografia, a parte militar naval também, né, que tem muito a ver com a nossa carreira como marinheiro. Mas o interessante era matemática. Eu olhava para as questões e eu falei, eu não entendo nada. Não entendo nada do que o professor explica, eu não estou entendendo nada. Porque o ideal nessa prova da Marinha, a gente faz sempre se estudar um pouco antes, se prepara antes para fazer o concurso. E foi o que eu decidi fazer, eu vou embarcar no navio para cumprir o requisito e vou estudar, vou começar a estudar. E, gente, eu tive antes que ele fala, 2 anos antes da prova. Eu tive que voltar, gente, a estudar coisa de 6ª série. Eu tive que voltar e conheci, tinha um amigo, tinha um curso, era o Maurício de Souza, né? Saudoso Maurício de Souza. Ele deu uma oportunidade para mim para eu estudar, junto com garotada de 12, 13 anos, matemática, porque eu não sabia nada. Eu tive que reaprender, né, algumas coisas, algumas contas básicas, né, porque eu achava que sabia, e na verdade eu precisava, né, me readaptar, voltar realmente a destravar, né, o meu conhecimento. E eu comecei a ver também que a matéria tinha um pouco a ver comigo também. Eu gosto de história, eu gosto de geografia. E, gente, sem brincadeira, eu cresci muito, a Margarete era exemplo disso, eu melhorei, meu português melhorou muito depois disso, a maneira como eu escrevia, eu falava errado, escrevia errado, e eu, no decorrer do concurso, da minha preparação para o concurso, eu me aperfeiçoei, e isso foi muito importante, e depois eu entendi também que isso me ajudaria até para ensinar minha filha também. Minha filha estava, né, na fase de 7ª série, a série é mais velha, né? E durante algum tempo eu pude ajudá-la, né? Agora ela tá caminhando um pouco mais sozinha, mas antigamente eu virei a referência de história em casa, né? Tudo porque eu tomei a decisão realmente de fazer essa prova. Estão perguntando aqui se eu passei, Rose. É que a gente explicou lá no início que existiam 2 formas de entrar. A primeira ele não entrou, aquele queria ele não entrou, mas a que Deus tinha determinado para ele, aí foi que ele entrou agora. Tem que contar o processo, tem que contar as derrotas para chegar na vitória, irmão. Eu vou chegar lá, eu vou contar para vocês. Tem coisas muito legais aí, né, em todo esse processo. Quer falar? Não. E mesmo... É a primeira live dele, gente. Dá um crédito aí. Dá um crédito aí. Tô aprendendo, tô chegar lá no nível aqui da Margarete. Eu também tem que trazer as coisas, né? Tem toda uma linha, né? Então vamos lá. Voltando ao nosso... a nossa ideia lá, no momento estou embarcado lá em São Paulo, né? Mas falta... Ainda tem tempinho ainda, só para a gente fechar essa parte. Então, depois de cumprir o requisito, eu pude fazer a prova. Eu prestei 2 concursos, né, para oficial interno. A primeira vez, eu fiquei na reserva. E passei só na segunda prova, né? Mas eu confesso a vocês que houve um processo que marcou minha vida.
E é aí que a gente precisa falar e precisa entrar aqui. Isso se chama metanoia, é mudança de mente. É você entender realmente algumas coisas e é onde a chave vira. Por quê? Porque você começa a entender a tua vida, entender o contexto que você está e você precisa mudar a sua maneira de agir e de reagir diante das situações. E a minha mente começou a mudar nesse sentido. Eu passei por um processo um pouco lento. Interessante que ela sempre me acompanhou, né? Cada um tem um processo. Eu sei que de repente você tem o seu processo, né? Tem gente que consegue mudar rapidamente, mas tem gente que tem dificuldade, precisa de alguns empurrões. E eu acho que eu precisava de alguns empurrões na minha vida para poder o negócio fluir. Durante um tempo da minha vida, talvez eu tivesse um discurso meio derrotista. Eu sempre trabalhei essa questão do plano B. Se der, eu passo. Talvez, quem sabe, todavia, entretanto, né? Eu não tinha aquela convicção, aquela firmeza de propósito. Não, é isso que eu quero, eu vou passar, né? Isso não é ser arrogante. Eu acredito que hoje que é você ter convicção, é você ter certeza. Porque se você ficar com dúvida, se você ficar receoso, você não avança, porque você tem medo de fracassar, você tem medo de ir além. E quem estuda para concurso não pode ter esse pensamento. Você precisa, quem quer focar nessa área, tem que ter um propósito firme, a confiança em si, mas essa confiança não pode gerar você altivez, deixar você alguém arrogante. Ela tem que tornar você com a sua autoestima no lugar certo. Senão você tem baixa autoestima. Eu tive oportunidade durante o curso preparatório que eu fiz de conhecer pessoas que tinham um conhecimento assim extraordinário. Eu olhava e falei, meu Deus, o cara sabe muito, ele conhece muito, mas eu via neles a falta de confiança, né, em si, a falta de garra, de vontade, de olhar para aquele momento e falar, não, eu vou fazer, eu vou passar, eu vou chegar até o fim, é o meu objetivo, é o meu momento. E gente, isso é muito importante, não tenha dúvida. Para você poder progredir, você tem que agir dessa forma. Então, o que você está dizendo é que não é só questão de conhecimento, de você saber bem a matéria, que se o seu emocional não estiver bem, você não vai conseguir na hora da prova fazer uma boa prova? Eu ia falar isso tá. Depois, porque é uma das coisas que eu queria destacar e assim, de alguma forma resumir e facilitar um entendimento para vocês, né? Porque realmente não é só você estudar, você precisa ser trabalhado de várias formas. Margarete, se você me permitir, queria finalizar. Só para o pessoal entender o raciocínio e deixar guardado para quem quiser depois assistir de novo, né? Porque cada um não existe fórmula, não existe regra, né, para passar em concurso público. Eu estou passando a minha experiência, estou passando aqui as coisas que eu vivi, né? Talvez muitas pessoas vão assistir e sair e vão falar, mas eu já sei. Então cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de estudar. Então eu estou passando para vocês a minha experiência, estou colocando aqui as minhas dificuldades, né, que tem muito a ver com a questão do propósito, com a questão de ter atitude, né, de ter perseverança, mas de você realmente concretizar aquilo que você começa. Tá, antes de passar a palavra para ele, que ele vai tomar posse dela agora, eu só queria chamar atenção para o seguinte, a gente aqui, como ele falou, não quer passar uma fórmula, porque não existe fórmula. Você pega um cursinho e ele vai te dar uma fórmula, isso é ótimo. Mas por que será que muitas pessoas estudam na mesma quantidade de horas que outras, até mesmo sabe mais do que o outro, mas na hora da prova ele é abatido? Porque as emoções dele não estão bem alicerçadas, o emocional dele está ruim. Muitas coisas você vai ver aqui o que aconteceu na vida do Mateus. Então, perseverar é manter-se constante, firme no propósito. Então, as circunstâncias não podem te deixar de se abater. Por exemplo, eu conheço pessoas que estudaram muito e na hora da prova
passaram mal, tiveram crises de ansiedade, ou de repente vem uma cobrança do passado, da vida, da família, o medo de fracassar. Então, se você vai observando o que ele está falando, e de repente o seu caso é um caso até que você precisa buscar uma ajuda, estudar sim, mas cuidar do seu emocional e do seu espiritual. E aí vem a questão da mudança de mente, porque ele tinha muitas crenças que limitavam ele. Você imagina uma pessoa que não teve, de repente, uma boa formação, não aprendeu e teve que estudar matéria de sexta série, ou seja, é você mudar as estratégias, mas não desistir. Então, anota aí o que ele vai falar. É interessante, pega o seu papel, uma caneta e anota, porque foi algo que ele aprendeu. Você pode botar no... Eu vou falando aqui e você vai postando aqui para o pessoal ver. Vou botando aqui. Porque assim, eu até escrevi no papel, mas tá sabendo? Tá saindo ao contrário. Eu separei aqui 6 coisas que eu queria destacar nesse momento, todo esse momento que eu vivi. 6 coisas que eu acho que é importante você saber para facilitar o entendimento e de alguma forma você tentar aplicar na tua vida. A primeira coisa que eu queria destacar é entender quem você é. Você precisa entender o seu propósito de vida. E eu, apesar de eu sou cristão, a Margareth também, a gente conhece a Deus, conhece a palavra, mas às vezes a gente não conhece o quanto a gente é amado. E eu entendi e compreendi que eu sou filho amado, que Deus, ele realmente me amava, né? E ele me entendia e queria era por mim. E que eu podia todas as coisas, eu podia passar por aqueles momentos, porque, gente, é o que eu falei anteriormente, não é fácil de você estudar, você abrir mão de tempos com a família, de você deixar de ir a lugares, né? Foram anos, gente, anos, de ver anos. A sua filha chamando você para brincar, e falar, pai, poxa, o papai não pode brincar, né? Eu ia, no primeiro ano que eu fiz a prova para auxiliar da Armada, dessa galera que está aqui, tem algumas pessoas assistindo, para fazer uma homenagem aqui. E o primeiro ano que eu fiz a prova, eu estava de semana. Chegava à noite em casa, ia estudar, chegava a estudar, né? Ia dormir tarde, acordava cedo. Ele estudava no banheiro, gente. Eu estudava no sábado. Eu estudava de semana no trabalho e aos sábados eu ia para o curso, ficava o sábado inteiro no curso. Então realmente não é fácil, mas facilita muito quando você sabe a sua condição, entender quem você é. A Bíblia diz que a gente é mais do que vencedor. A Bíblia diz que todas as coisas, elas contribuem para o nosso bem. E isso é fundamental. Eu entendo dessa forma. Entender quem você é. Ser um filho amado. A segunda coisa que eu destaco na minha história também é a mudança de postura. Como eu falei antes, né, eu eliminei a minha postura derrotista, né? Porque por mais que eu quisesse passar no concurso, querer no concurso passar, todo mundo quer. Mas, queridos, a verdade a gente só passa quem tem a postura, para quem tem foco, para quem decide, para quem toma posse, como a gente diz aqui, né? Toma posse. Se você tem essa postura e você começa a mudar o seu discurso do si pro eu vou fazer, eu vou passar, eu quero passar, nada vai me impedir, isso é fundamental. Não tenha dúvida disso. O Glauco, meu 01. Vencer a procrastinação, né? Eu era uma pessoa que procrastinava, deixa pra lá, depois eu vejo isso, depois eu olho isso. Isso é horrível. Você tem que viver aquele momento. Então, é o meu momento, né? É o que eu quero fazer, eu vou até o fim. E ela sabe, ela me conhece. Para eu chegar nesse ponto, realmente algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Foi algo de Deus realmente para que eu mudasse realmente a minha maneira de me ver, né? E eu cortei, como eu falei, o plano B. Eu fui exatamente eu vou chegar à praia e eu vou chegar lá e eu vou queimar os navios. Eu não lembro, o pessoal da minha turma aí lembra aí, agora eu esqueci quem falou isso aí. Mas eu fui nessa perspectiva de chegar até o fim na praia e queimar o navio. Eu não tinha como voltar. Eu não vou voltar, eu vou até o fim. A terceira coisa que eu queria destacar, né? Já falou, agora é a quarta. Não, eu vou na terceira. Vencer a procrastinação. Não é isso não. Trabalhar, a gente precisa trabalhar todas as áreas da sua vida.
Como assim trabalhar todas as áreas da sua vida? Da seguinte maneira, eu acho que você precisa se conhecer. A gente tem que entender o seguinte, a visão, essa é a visão que a gente tem. A gente é espírito, alma e corpo. Somente quando você vai estudar para concurso público, você trabalha muito a questão do corpo, às vezes trabalha um pouco a alma, mas não trabalha o espírito. O espírito é o teu lado espiritual, né? Tem a ver com o teu relacionamento com Deus. E como é que você consegue, diante da pressão, né? Porque a gente, querendo ou não, acaba sendo pressionado, porque você quer passar, você quer chegar, você quer conseguir o teu objetivo. Uma forma de você vencer isso, né? É vencer em Deus. Alimentar o espírito. Alimentar o teu espírito, através da Bíblia, da oração, da comunhão, de um relacionamento com Deus. Não estou falando de religião, eu falo de relacionamento com Deus. De você desenvolver isso na sua vida, desenvolver um lado espiritual. Um lado emocional também, que ele é fundamental. Você pode conhecer a matéria toda, conheça as apostilas, os vídeos, assista os vídeos no YouTube, o podcast, mas você precisa ter o seu emocional em dia. Se você é muito ansioso, se você fica abalado por situações, você precisa trabalhar isso, porque a ansiedade ela vai te atrapalhar. A ansiedade ela vai fazer com que você perca as suas batalhas. Então você precisa trabalhar o teu espírito, a tua mente, que é a nossa alma, e o teu corpo físico. Eu nunca deixei de fazer o meu TFM, eu sempre dava minha corridinha. Treinamento na Marinha, se chama TFM, eu fazia meu treinamento físico, minha corridinha. E veja, a gente ficava desesperado, não, eu tenho que estudar, eu tenho que acordar, dormia 1 hora da manhã, acordava 4 da manhã e ficava vidrada, e a pessoa talvez ache que ela nunca passou. Eu sei que tem gente que estuda assim e passa, mas eu aprendi que em muitos momentos da vida você precisa entrar no descanso, você precisa descansar. Descansar não é ausência de trabalho, é você dentro de si, né? Você está em paz com você mesmo. Então você precisa ter essa paz no seu coração, essa paz, e eu creio que essa paz no meu coração vinha de Deus, né? Deus ele trabalhou isso em mim para que houvesse paz e confiança de que eu realmente tinha condições de passar. Interessante, né, Mateus, que no último ano, que foi o ano que ele passou, ele não estudou tantas horas quanto nos anos anteriores, né? Não. Ele administrou a vida, Deus deu sabedoria a ele não ficou ausente. É o próximo tema? Desculpa, gente. Eu não li para não ficar ensaiado. Minha anotação aqui. Para não ficar ensaiado, sabe? Aí, desculpa. Mas, gente, olha só, uma coisa que eu quero falar para vocês, se talvez você está estudando, não perca o contato com a sua família. Eu falei aqui anteriormente que realmente tinha momentos que eu abria mão, né, de alguns lugares, mas eu, no meu estudo, na minha agenda, eu colocava momentos para minha família, né, momentos que eu tinha que ir para a igreja, né, de estar cultuando a Deus, em casa também, de assistir um filme. Eu tentava adequar. Se você precisa adequar na sua agenda, no seu dia a dia, no seu planejamento para concurso, seja lá o que você quiser fazendo, você precisa ter esse tempo, esse momento. Não caia nessa coisa assim, não, eu vou estudar 16 horas por dia, 18 horas por dia, eu vou me matar de estudar porque eu vou passar. Gente, não é assim. Se você for ler sobre o assunto e conversar com outras pessoas, você vai ver que não é bem assim. Você precisa estudar, mas é preciso se organizar, porque senão você pira, a sua mente explode, e aí você não tem o resultado que você almeja. A Margareth falou aqui, ela já adiantou, né, que a quarta coisa que eu destaco na minha história de vida é sabedoria. A gente tem que ter sabedoria, gente. Não é porque o edital diz que você tem que ler 10 livros e que tudo aquilo ali, que a matéria é aquela ali, que você vai ler tudo aquilo. Exemplo, você precisa ter uma noção, você precisa buscar entendimento, compreensão, entendeu? E eu sempre foco no texto da Bíblia que diz: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Você quer sabedoria? Pede a Deus, Ele é o dono da sabedoria. Amém. Então, você precisa ser sábio na hora de estudar, ser sábio na hora de descansar, né? Tem que fazer parte da sua rotina, parte da sua programação, né? E isso é a sabedoria, e isso faz a diferença, né? Com pessoas que estudam talvez muito, conhecem muito o assunto, mas às vezes não são sábias no seu tempo,
né, em administrar o seu tempo. Então, sabedoria ela é muito importante, né? Eu via pessoas que realmente elas estudavam e iam um pouco além, né? Aquelas pessoas que vão nas miúcias, né? Gente, às vezes você não precisa estudar miúcias, você precisa resumir algumas coisas, aprender e ir embora, ir para frente. Eu via resolução de matemática, exemplo. Eu via pessoas estudando horas e horas a mesma questão. Eu falei, gente, vamos para frente. O concurso não era só matemática, tinha português, geografia, tinha tanta coisa para ler, para você estudar, e a gente brigando, e ainda tinha a redação também, que eu não falei, você tinha que fazer uma redação, e você ficava ali preso a alguns momentos. Por quê? Porque você não tinha sabedoria. Então esse é um ponto também muito importante. E destaco também, o quinto ponto é motivação pessoal. Qual é a sua motivação de fazer concurso? Aí você fala assim, obrigado, Glauco, a camisa é linda. Você está aqui nela também, cara? Queria aproveitar e homenagear os meus amigos aí da minha turma. Foi um momento muito importante estar com vocês. Só poucos usam essa camisa, né? Só um grupo seleto de 45 pessoas. Mas a motivação pessoal, você precisa descobrir isso em você. Por quê? A gente às vezes faz concursos ou quer mudar de carreira, de área por causa do dinheiro. E uma coisa que eu aprendi, a gente não toma decisões por causa do dinheiro, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro. Se você quer mudar de área, se você quer mudar de carreira, busque uma motivação pessoal. Busque uma realização pessoal, algo que vai além, porque veja a minha situação. Eu era sargento, era da área de eletrônica, não tinha nada a ver com aquilo que eu fiz na faculdade. Porque eu falava para ela, eu quero trabalhar como administrador, eu quero ser oficial, eu quero organizar, eu quero planejar, eu quero administrar. E essa foi a minha real motivação de fazer a prova para oficial. E eu queria mudar de área, queria buscar minha realização profissional. E isso foi muito importante. Realmente teve o ganho financeiro? Teve. Eu não conseguia, naquele momento de fazer as contas, né? No final do orçamento, eu não conseguia sustentar minha família. Hoje eu tenho essa capacidade, né? Graças a Deus que Deus me concedeu isso. Mas quando você é movido pelo dinheiro, isso te atrapalha, porque você se sente naquela obrigação de passar, eu tenho que passar. E você se cobra, e você não dorme direito, você fica preocupado, porque aquilo tem a ver com o teu sustento. Não tome essa decisão por causa do dinheiro. Tome a decisão, busque dentro de você mesmo a razão por que você quer aquilo. É claro, vai vir, o dinheiro vem, o dinheiro vai te acompanhar, a sua realização financeira, ela vai acontecer. E para fechar aqui, e eu acredito que são 6 coisas, e eu acredito que a mais importante de todas elas, né? Até porque a gente já está, daqui a pouco a gente vai estar finalizando, é depender de Deus. Porque você vai falar assim, como é que foi o teu final? Gente, eu creio no milagre. Eu creio no milagre de Deus. Porque a gente pode estudar, a gente pode se dedicar, né? Ter horas de afinco de estudo, né? Perder noite de sono, acordar cedo, dormir tarde. Mas você precisa entender, na sua vida, o cuidado de Deus, é o agir de Deus. E eu posso dizer isso para vocês. Eu fiz essa prova do auxiliar da Armada 2 vezes. Na primeira prova, eu creio que eu fui muito bem, né? Eu estava até conversando com algumas pessoas hoje, né? Porque eu acertei, acho que, se não me engano, 35 questões. E eu fui tentar recorrer a algumas questões, eu não consegui recorrer à questão que eu achava que estava certo. Eu estava certo, mas não tive êxito no recurso. E a gente faz uma redação também. Eu fiz eu creio que eu fiz uma excelente redação. Eu tirei 6,5 na redação. Aquilo ali, para mim, naquele momento, quando eu vi o resultado da prova, eu falei, gente, eu estudei, eu tive tanta confiança, tanta certeza de que ia passar, e nesse momento eu vi que eu estava na reserva. No outro ano, eu fiz a prova, né? Tive que recomeçar de novo, né? O concurseiro é assim, parou, né? Toma aquela pancada e continuou. Mudei algumas estratégias. Perseverança, mudar as estratégias, mas não desistir. Porém, no ano que eu passei, eu acertei menos questões.
Mas olha só, eu falei, houve problemas na prova e eu decidi não recorrer das questões. Falei, vai acontecer o que tiver que acontecer. Eu ganhei algumas questões. E, gente, a redação que eu fiz, confesso a vocês, não foi a redação da minha vida. Mas eu acredito no milagre por quê? No curso que a gente fazia lá, concurso, a minha nota de redação é 7, 7,5, 8. Eu tirei na minha prova 8,75. Eu não sei explicar para você. Né? Isso é muito alto, eu entendo isso como graça. A pessoa que corrigiu a minha prova, ela viu graça, né? E eu entendo que eu vejo a mão de Deus, porque eu fiz a minha parte, eu estudei. Mas há situações na sua vida que você precisa depender de Deus. E eu creio que foi a mão de Deus que estava ali conduzindo aquela pessoa que estava corrigindo a prova para olhar e falar, não, ele merece 8,75. E essa nota de redação foi que realmente, né, deu aquele up, né, para que eu adentrasse. Eram 31 vagas, eu fui 23º colocado. E o interessante que no ano anterior eu era o reserva, mas eu estava a 23 posições de adentrar durante o curso. Isso foi, eu fiz a prova em 2016 e 2017. Em 2016 fui na reserva, né? E no 2017 eu passei. Eu fui o 23º colocado, né? A minha nota de redação, ela, como eu falei, ela teve esse pendor alto e me permitiu eu ser aprovado. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. A fé, ela é importante. Não abra mão da sua fé, não abra mão de quem você que é cristão, você que é crente, não abra mão daquilo que você acredita, daquilo que você é, nem dos sonhos, dos seus sonhos. Você precisa depender de Deus. Não pode falar. Não falei. Não, eu ia falar que na semana anterior nós estávamos num momento de oração e o Mateus, ele se ausentou uma semana de casa para estudar, porque ele precisava estudar sem nenhum incômodo, né? E aí ele ficou na casa da minha sogra que está ouvindo a gente aí. E a gente teve uma oração e eu falei para ele, Ana, Mateus, ouve aí essa oração agora. E ele ouviu. E nessa oração o pastor Bené Gomes, que era da nossa igreja, ele falou assim, fala alguma coisa para Deus, pede algo especial. Ele estava ministrando e ele falou assim para mim, no mesmo dia, ele falou, Margarete, eu pedi a Deus que eu fosse extraordinário na prova. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi extraordinário. Então, tenha fé. Até para errar, você tem que saber. Então, a redação dele foi extraordinária. Na hora daquelas questões objetivas, até para errar, você tem que saber. Você lembra que ele comentou que ele escrevia mal? Como é que pode? Porque essa é uma nota muito alta na Marinha. Só Deus faz essas coisas. Então, que você continue crendo que não importa de onde você veio, a sua origem, a sua formação, continua. Se você tem um sonho de prestar concurso, ele vai finalizar, calma. Mas o que eu sempre falo é que as habilidades são as mesmas. Se você quer abrir um negócio, se você quer estudar para concurso, você precisa trabalhar, você precisa ser perseverante, você precisa ser persistente. O trabalho de coach da Margot ajudou o Mateus? Há 17 anos ajuda. Há 17 anos eu sou coach. Eu já conheci ela coach. Eu nasci coach. Brincadeira. Então, é isso. Você precisa trabalhar isso em você. Talvez você veio de uma família que não te deu essa base, e essa é normal. Mas não adianta a gente ficar a vida inteira no si, no si, no si. Vamos partir para, né? Então, fala aí o que você ia falar. Só para finalizar o raciocínio, nessa questão da fé. A fé, ela é muito importante para você. Ela te mantém firme nas suas crenças, no seu propósito, né? Então não abra mão de quem você é. E eu lembrei de uma coisa que eu estava falando também hoje. Olha que interessante, a gente está aqui em São Paulo, né? Nós moramos 40 anos no Rio. Olha como é que é interessante. Eu fiz a prova, né? Passei. No outro ano, em 2018, se tiver alguma pergunta, coloca aí, gente. No CEIAW, ali no Rio de Janeiro. E interessante que Deus colocou um desejo no meu coração sobre estar aqui, em São Paulo. Eu pesquisei o lugar, como é que era. Algo brotou no meu coração. No final do curso, né, da classificação, pela minha classificação, realmente eu não tinha como pedir para vir para cá. Mas um amigo meu, Leandro Gomes, né,
ele não pediu para vir para cá, mas apareceu a vaga de São Paulo. Ele falou, eu não quero, né? E aquelas conversas da turma, eu falei, cara, eu quero ir. E interessante como é que uma decisão muda a sua vida e a vida da sua família. Aquele concurso que eu fiz, né, que eu prestei, a prova eu passei, me trouxe aqui, né, para ter essa oportunidade, essa experiência que a gente está tendo de um local diferente, mas assim, que tem abençoado muito a gente, né? Eu lembro que a Ana Beatriz falou assim, pai, eu quero ser ginasta, meu sonho é ser ginasta. Sabe o que aconteceu? Quando a gente chegou aqui, ano passado, onde a gente matriculou ela? Eu fazia ginástica olímpica de graça. De graça. Então, olha só, olha como é que o seu sonho, o meu sonho reflete na vida dela, na vida das minhas filhas, entendeu? Então, isso é importante porque o teu propósito, o teu projeto de vida vai mexer na tua história de vida e na vida da sua família, das pessoas que estão cercadas, né, que cercam você. Isso é muito importante. Eu não tinha noção, quando eu tomei a decisão de ir para cá, do quanto isso iria abençoar a nossa família, né? E realmente hoje eu vejo que foi uma decisão acertada e digo mais, né? As oportunidades que a Maria nos deu aqui são excelentes. A gente mora aqui numa casa muito boa, né? Uma estrutura muito boa, que com certeza aí no Rio a gente não teria. E o local é muito bom para você morar, então tem a ver com a sua decisão. Para fechar mesmo, né? Aqui. Ela quer que eu cante, eu vou cantar. Eu quero que ele canção. cante, gente. Mas eu queria agradecer lembra-se disso. Seu propósito, ele vai além de você. Se Deus colocou algo no seu coração, vai atrás, porque você vai ser abençoado e vai abençoar outras vidas, sua família. Enquanto você procrastina a vida de todos que te cercam e a sua também. E aí quando você chegar, a gente contou um pouco no início, foi um pouco até, de repente, você não entendeu, mas para você ver quantos anos a gente perde por conta da nossa procrastinação. Mas fala. Eu queria agradecer, né, a minha mãe, né, a minha irmã também que está me ouvindo aí, sempre me ajudaram, sempre estiveram dando força, sempre me acompanharam. Obrigado, meu pai também. Então é importante você cercar de pessoas que também estimulem você, né, a não desistir, a perseverar, a ir além. Aquelas pessoas que te colocam para baixo, te depreciam, cara, foge dessas pessoas. Procure amigos, parceiros, pessoas que realmente vão estar acompanhando, né? Agradeço também essa pessoa que me acompanha, que me abençoou muito também, me ajudou, né? Para quem é casado, está acompanhando, a família tem que estar do teu lado, cara. Se você vai fechar para o concurso público, você não está sozinho, não. A tua família vai estar junto contigo, porque há momentos que você vai ter que abrir mão, né? Por mais que você tenha sabedoria, por mais que você tenha que fazer algumas coisas administrar, você tem que estudar, né? Não existe, como eu falei, não tem forma, mas se tem alguma coisa que precisa ficar claro, você tem que estudar, você tem a bênção de Deus, mas você é um cooperador com Deus, você vai trabalhar junto com Deus, para que você consiga aquele objetivo. Então a família tem que entender isso. Olha, eu vou precisar estudar, né? A sua esposa, as esposas que são ciumentas aí, você tem que, né? Japazes, né? Você tem que demonstrar confiança, que realmente você está indo para um cursinho. A estudar. Família tem que acreditar no propósito. Acreditar a no propósito. Inteira. Isso é muito, eu conheço gente que tem dificuldade, a família entender que ela precisa estudar para passar. As pessoas precisam crescer nesse ponto, mas é o seu papel ensinar isso e mostrar isso, né? A gente quis mostrar aqui esse outro lado, porque esse lado do concurso, do fazer o plano, um mapa, a rotina, isso tudo, todo mundo ensina, essa parte técnica, mas o lado emocional, ele fez tudo isso, a nossa casa era lotada, tudo isso, gente. Mas o lado emocional e espiritual, se for deixado de lado, tudo isso vai ser uma estratégia que não vai te levar à vitória, né? Então a gente quer deixar essa palavra para vocês, que vocês perseverem. Perseverança é continuar mantendo foco com constância, sem desistir, firme no propósito, mas muda a sua estratégia. Se está dando errado, muda a estratégia, mas não muda o seu objetivo. Isso. E agora ele vai cantar, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Canta! Obrigado, canta, meu filho, canta!
por ter ficado aí, ter acompanhado a gente tá desde o início aí ouvindo a história, né? E me coloca à disposição aí também para depois, no particular, conversar sobre algumas estratégias, algumas coisas também que foram faladas aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Essa música que eu vou cantar se chama Palavra de Vitória, que mesmo nas situações difíceis, na adversidade, a gente é mais do que vencedor. E nessas horas é aí que você precisa declarar isso e dê uma palavra de vitória, mesmo que o negócio aí não esteja legal, mas a vitória é sua. Ainda tenho fé, não perdi a visão. Ainda tenho fé para buscar a solução. Não luto minhas guerras, confiando em minhas táticas, pois eu sei que tenho Deus, Ele é forte e não falha. Eu tenho uma palavra de vitória, liberada para sempre sobre mim, mesmo quando tudo mostra estar perdido. Sei que não é o meu fim, posso ser ferido, mas nunca vencido. Sou servo do Deus indestrutível. Ele tem para mim um plano perfeito e fará se reverter tudo que não tem mais jeito. Posso ser ferido, mas nunca